é Deus que está fazendo nas nossas vidas, irmãos. Difícil de entender, difícil de respeitar, difícil de concordar, mas essa é a soberana vontade de Deus. Existem coisas... O que está acontecendo com o Brasil hoje, a gente coloca a culpa nos ladrões, nos corruptos, que estão governando a nossa nação há muito tempo. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil, é claro que é consequência disso também. Mas não fugiu do controle do Senhor. Tudo isso é provisão e permissão do Senhor sobre a nossa nação, sobre a nossa geração. Então não adianta lutar contra aquilo que o próprio Deus está fazendo. Porque senão nós agimos como aqueles discípulos que estavam lá no meio da tempestade, como falei com vocês há 2 semanas atrás. E chega Jesus andando sobre as águas e eles gritam: é um fantasma. Foi o próprio Jesus que chegou, foi o socorro do Senhor que veio sobre a vida deles. E eles dizem: é fantasma, é Satanás. E muitas das vezes Jesus está fazendo algo na nossa vida, Deus está fazendo algo na nossa vida, e nós estamos colocando culpa em Satanás, como os discípulos. É fantasma, é fantasma. Não é fantasma, é Jesus. Entenda o que Jesus está fazendo na sua vida. Aprenda a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Existem momentos que somos surpreendidos pelo inesperado. E precisamos aprender essa virtude sensacional. A nos comportar, a nos adaptar em qualquer circunstância. Eu aprendo muito observando as pessoas, os comportamentos. Eu tenho aprendido muito com muitas pessoas, mas com um casal especificamente nos últimos dias, nos últimos meses. Quando, há um tempo atrás, eu conheci esse casal, essa família, e a vida deles estava tudo direitinho, tudo organizado, e eu via sorriso no seu rosto. Mas, de repente, as coisas mudaram, o cenário mudou, as circunstâncias mudaram, e passaram por um problema muito sério de enfermidade dentro da sua casa. E eu acompanhei eles por aquele tempo de enfermidade todo. E o sorriso, a fé, estava sempre no seu rosto e no seu coração. Sempre. Tinha vezes que eu ia lá levar uma palavra de fé, ia lá levar um encorajamento, e eu saía de lá encorajado. E até que nós somos surpreendidos pelo inesperado. E aquilo que a gente estava orando não é atendido exatamente da forma que nós oramos e que nós esperávamos. Mas mesmo assim, o sorriso e a fé continuam no rosto e no coração deles. E nesse dia mais difícil da vida deles e da minha, eu vou lá encontrar com eles para levar uma palavra, um consolo, um conforto, e mais uma vez saio de lá consolado e confortado pelo Espírito Santo através da vida deles. E até hoje, eu sei que não é fácil. E falar que é fácil é mentira. Eu sei que é uma grande luta, um grande desafio que eles travam com eles mesmos, nos bastidores. Mas o sorriso, a felicidade, a fé, está nítido na vida deles. Eu tenho aprendido muito com a Dilce e Thalita. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão aprendendo isso aqui também. Aprendendo a viver em todas as situações. A se adaptar à realidade da sua vida em todas as situações. E hoje eles vivem exatamente esse momento aqui. Que estão se adaptando à realidade que eles vivem hoje. Mas em nenhum dia eu vi faltando um sorriso no rosto deles e a fé no coração deles. E nós precisamos disso. Nos adaptar ao que nós estamos vivendo. E para encerrarmos, a outra frase que é a continuidade completa, esse primeiro passo que Paulo nos ensina, que é nos adaptar a toda situação. A segunda frase é: eu aprendi o segredo, o mistério, de viver feliz em toda e qualquer situação. Primeiro eu aprendo a lidar, me comportar naquela situação, e depois eu aprendo a ser feliz, mesmo na situação que eu estou vivendo. Seja ela qual for, eu aprendo a ser feliz na situação que eu estou vivendo.
O apóstolo Paulo, meus irmãos, abre aqui uma grande possibilidade. Como eu disse para vocês, humanamente falando, eu acreditava que isso era impossível. É impossível ser feliz vivendo o inesperado. É impossível ser feliz vivendo uma adversidade. É impossível ser feliz em meio a uma crise financeira. É impossível ser feliz em meio a uma enfermidade. É impossível ser feliz em meio a um problema de relacionamento. Eu acreditava assim. É impossível ser feliz enquanto não conquistei, não comprei, não alcancei aquilo que eu estava planejando. E Paulo diz aqui: aprendi o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. Seja tendo muito ou pouco. Seja comendo ou estando com fome. Eu aprendi a ser feliz em qualquer situação. Está aqui um segredo que nós precisamos aprender nas nossas vidas, na nossa caminhada. Não precisamos de muito para ser feliz. Não precisamos comprar as coisas que nós queremos para ser feliz. Que tudo isso aconteça. Mas o segredo está aqui. Eu posso ser feliz em qualquer momento da minha vida. Em qualquer situação que eu esteja vivendo. Paulo abre aqui uma grande possibilidade. E ele nos chama aqui a um grande confronto de realidade. Nós sempre fomos ensinados o contrário, que nós precisamos de muito para ser feliz. De estar tudo certo para ser feliz. E Paulo diz, é possível ser feliz em qualquer situação. Seja lá o que você estiver vivendo, é possível ser feliz. Mas isso é um segredo, é um mistério, que nós precisamos aprender, desvendar esse segredo, esse mistério nas nossas vidas. Nós que estamos sendo ensinados há tanto tempo a condicionar a felicidade a coisas, hoje somos confrontados com essa realidade. É possível ser feliz na sua vida hoje, com o que você está vivendo hoje, com o que você tem hoje, com o que você ainda sonha em conquistar sim, mas do jeito que está hoje, não interessa como esteja. É possível você ser feliz hoje. E não sou eu que estou falando isso para você. É o testemunho do apóstolo Paulo. Dentro da prisão em Roma, no ano 62 depois de Cristo, mandando uma carta para a igreja de Filipos. É possível ser feliz em qualquer situação. Porque eu sou feliz. E eu digo para vocês que tem muito mais do que eu. É possível ser feliz. Um cara que está preso e que tem muito menos, diz para outros que estão soltos e que tem muito mais. É possível ser feliz hoje. É possível ser feliz com o que você tem. E qual é o segredo que nós precisamos encontrar então? Qual é esse mistério? É o que nós falamos no início acerca do vídeo. Nós não precisamos de ter muitas coisas. Nós precisamos aproveitar o que temos. A questão não é ter. É o uso que você faz com aquilo que você possui. É o que nós fazemos com aquilo que possuímos. Quando você entender isso, você vai entender esse segredo, esse mistério que o apóstolo Paulo entendeu e conseguiu alcançar essa virtude na sua vida. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida para que você saia daqui não só com esse entendimento, mas para que isso alcance lugar na sua alma, no seu coração, no seu espírito, e você possa viver essa realidade na prática. Talvez seja muito bonita toda essa teoria que nós estamos falando aqui. Mas agora a gente precisa chamar isso para a prática, para a realidade das nossas vidas. E o testemunho que Paulo deu aqui não é teórico não, irmão. É prático. Um prisioneiro que ensinou tudo o que nós aprendemos aqui nessa noite, através do que ele aprendeu com Cristo, e nos transmitiu aqui tudo isso nessa noite. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Pai, nessa noite nós fomos ensinados e confrontados diante da sua palavra, Pai. E diante de tantas coisas que nós aprendemos e que nos confrontaram aqui nessa noite, nós entendemos que nós precisamos nos adaptar a viver em toda e qualquer circunstância, situação. Nós aprendemos também que nós precisamos descobrir o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. Só depois disso, Pai, nós podemos usar o que Paulo falou aos Filipenses 4,13. Tudo posso
naquele que me fortalece. Às vezes vemos esse jargão sendo tão utilizado por aí, Pai. Mas por trás dele tem uma grande mensagem, uma grande realidade. Só podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, quando nós entendemos que nós precisamos nos adaptar a toda e qualquer circunstância. Que nós precisamos aprender o segredo de ser feliz em toda e qualquer situação. Quando nós entendemos que nós não precisamos de ter mais coisas para sermos felizes. Nós precisamos aproveitar o que temos. Porque o que temos hoje já é o suficiente, Senhor, para sermos felizes. A questão não é ter, mas é o que fazemos com aquilo que nós possuímos. Senhor, nós pedimos que o Seu Espírito nessa noite, Pai, nos revele, nos traduza, Pai, a realidade dessa mensagem. Ah, Deus, porque se ficar só nesse bate-papo, só nesse diálogo, nesse discurso que teve aqui, Senhor, é insuficiente para mudar as nossas vidas, Senhor. E nós não viemos aqui para uma palestra motivacional, nós não viemos aqui para um treinamento normal, nós viemos aqui para sermos confrontados com a Sua palavra, pelo Seu Espírito, pela Sua presença, Senhor, e saímos daqui transformados, mudados, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, o meu discurso é insuficiente, Senhor, para mudar a vida dessas pessoas. Eu confesso, eu reconheço, eu não sou capaz de mudar a vida dessas pessoas, mas o Teu Espírito é, Senhor. Leva essa mensagem, essa palavra ao fundo do coração. Leva essa mensagem até a alma dos meus irmãos. Leva essa mensagem até o espírito deles, Senhor. E revele essa mensagem, Senhor, diante da sua vida, da sua realidade, na prática, ó Pai. Para que isso provoque, cause, Senhor, mudanças na vida deles, Senhor. Nós sabemos que nós precisamos sair daqui decididos a termos mudança de pensamentos. Nós sabemos que nós precisamos sair daqui decididos a termos mudança de hábitos, de comportamentos a partir de hoje, Senhor. Existem coisas que cabem a nós, nos desperte a fazer essas coisas nessa noite. Mas nós sabemos também que existem coisas que são sobrenaturais. Ah, Senhor, os sobrenaturais nós entregamos a Ti e Te pedimos, faça nas nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que não foi através da teoria, não foi através da ciência, não foi através da razão que Paulo aprendeu isso, Senhor. Ele recebeu um batismo do Teu Espírito. Ele foi visitado pelo Senhor, ele foi alcançado por Ti, Senhor. Ah, nos alcance nessa noite, Pai. Nos visite nessa noite com a Sua presença, Senhor. Nos batize nessa noite com essa realidade, Senhor. Traga essa convicção em nós, Senhor, que nada poderá mudar, mesmo, Senhor, os açoites, mesmo a prisão, mesmo as dores, Senhor, nada possa mudar a convicção que nós adquirimos ao termos um encontro contigo, ao sermos visitados pelo Senhor. Por isso a minha oração nessa noite, visita-nos, Deus, visita-nos aqui, Senhor, visita-nos com a Sua presença, venha com a Sua presença nesse lugar, Senhor. Alcance a alma dos meus irmãos, alcance o espírito de cada um aqui nessa noite, Senhor. Traga o confronto dessa realidade, traga a revelação dessa palavra, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser mudados, nós queremos ser transformados, Senhor. Nós queremos aprender o segredo, o mistério. Existe um mistério de ser feliz em qualquer situação. Nos ensine esse mistério nessa noite. Ah, nós vimos isso, Pai, em todo o Seu ministério, Jesus. Nós vimos o sorriso, a satisfação do Seu ministério. Mesmo sabendo que uma cruz te esperava, mesmo sabendo que o Calvário te esperava, mesmo sabendo das dores que te esperavam, o Senhor teve satisfação, a alegria de cumprir o chamado do Pai na sua vida, por amor a nós. Ah, Senhor, nos ensine essa graça, Pai. Nos dê esse batismo nessa noite. Por isso nós clamamos pela Sua presença. Venha sobre as nossas vidas. Faça isso nessa noite, meu irmão. Me ajude nesse sentido. Vamos adorar o Senhor nesse lugar e vamos pedir. Pede pela presença dEle. Vem nesse lugar, Senhor. Nos visite nessa noite, Pai. Também sei
nada acontece sem a tua vontade. É preciso aprender a descansar em ti. É preciso aprender em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Continue adorando ao Senhor. Continue expondo a Ele os seus sentimentos, os seus pensamentos. Continue expondo a Ele, apresenta a Ele, confessa a sua realidade hoje, faça isso. Mas eu quero orar por algo sobrenatural nessa noite, irmãos. Eu quero orar por um milagre, eu considero isso um milagre. Irmãos, mesmo através de todo o conhecimento, de toda a formação intelectual, humana que eu tenho, psicologia, irmãos, eu confesso que é impossível humanamente, irmãos, entender essa realidade, receber essa realidade de forma normal nas nossas vidas, natural. Eu quero orar por um milagre nessa noite. Senhor, a sua igreja está aqui e confessa, Pai, que nesse mundo, Senhor, que nós vivemos, ó Pai, que é ensinado exatamente o contrário. Só um milagre pode nos fazer entender e viver essa realidade. Aprender a se adaptar em toda e qualquer circunstância. Aprender o segredo, o mistério de ser feliz em qualquer situação. Senhor, só um milagre pode fazer isso nas nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo, por isso eu te peço, Pai. Vem com a sua presença sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos batiza nessa noite, Senhor, com esse entendimento, Pai. Deus, derrama isso sobre as nossas vidas, ó Pai. Por mais que as coisas, ó Pai, fujam, Senhor, do nosso controle, Pai. Por mais que as coisas, ó Pai, saiam exatamente daquilo que nós planejamos, que sejamos alcançados, Senhor, pelo inesperado, Senhor. Eu sei que o sonho de Paulo muitas das vezes era viajar por muitos outros países, lugares e levar o seu evangelho para muito mais longe, ó Pai. Mas ele foi alcançado pelo inesperado na vida dele, estava preso lá em Roma. Deus, mas a sua alma e o seu espírito continuou solto, Senhor. E ele conseguiu, ó Pai, se adaptar a essa situação. E ele conseguiu encontrar a felicidade mesmo vivendo nessa situação. Senhor, batiza-nos com essa realidade nessa noite, Senhor. Deus, batiza-nos com essa realidade sobrenatural, Senhor. Sabemos que humanamente isso é impossível, Senhor. Dá-nos entendimento sobrenatural, dá-nos o batismo sobrenatural. Nos ensine a nos adaptar às situações que nós estamos vivendo. Por mais difíceis que elas sejam, Senhor. Por mais improváveis que elas sejam, Pai. Mesmo que a gente não goste dessa situação nem um pouco, Pai. Nos ensine a nos adaptarmos a essa situação. E nos ensine a encontrar a felicidade. Quando tivermos muito, estarmos felizes. Quando tivermos pouco, estarmos felizes. E quando tiver nada, estarmos felizes também, Senhor. Dai-nos esse batismo, Senhor. Deus, eu profetizo de tal forma sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai.
Esse batismo vai ser tão forte, Senhor, que a felicidade não vai ser possível ser contida na vida deles. Eles vão fazer como Paulo, vão precisar fazer alguma coisa para expressar essa tremenda felicidade que estará sobre a vida deles. Precisarão escrever, precisarão falar, precisarão visitar, precisarão orar, precisarão fazer alguma coisa para expressar a felicidade de Cristo inexplicável que há sobre a vida deles, mesmo vivendo situações adversas. Ah, Deus, essa é a oração que nós fazemos nessa noite, debaixo da Sua palavra e do Seu entendimento, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, agradeça a Ele, honre a Ele por essa noite, por essa realidade, em nome de Jesus.